A palavra do Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, teu Deus. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês, cada um de nós, com a Igreja de Deus aqui nessa terra. Eu sou o pregador Zaqueu, eu que dirijo esse culto, eu que trago a mensagem da Palavra de Deus, e hoje nós vamos falar de um assunto que é quase nada falado nas igrejas. São pouquíssimas vezes, eu praticamente nunca mais eu ouvi falar desse assunto. Então daqui a pouco você vai abrir a tua Bíblia, se você quiser pegar um papel, caneta para você anotar. É muito importante o que vai ser, o que Deus vai trazer para nós hoje, os ensinamentos que Deus vai trazer para nós hoje através da palavra. Então nesse momento nós vamos dirigir a nossa oração a Deus para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha fazer nós entender o que Ele quer através da palavra, os ensinamentos, as advertências dEle para a nossa vida. Então nesse momento, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai,
nós estamos aqui com a Tua palavra, Senhor. Nós estamos com a palavra que o Senhor nos deixou para a nossa demonstração, para a nossa advertência e para a nossa instrução. Senhor, eu quero pedir por cada filho Teu, cada filha que está sintonizado ou que está ouvindo de qualquer forma, por várias maneiras, essa palavra, que ele ou ela possa entender, Senhor. Que o espírito do erro que atua nas pessoas não possa, Senhor, estar interferindo na mente das pessoas para eles não entender a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, com a certeza que essas pessoas que estão ouvindo, porque foi o Senhor que quer que elas ouçam, Senhor, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, ouvinte da palavra de Deus, esse texto ele está sendo praticamente abolido das igrejas. Ele dificilmente você ouve alguém falar sobre isso que nós vamos falar agora nesse momento. Então eu peço que, se você não for acompanhar pelas Sagradas Escrituras, você anote e depois você pode examinar por si só o que foi lido. Nós vamos extrair lições muito importantes para a nossa vida no livro de Lucas, no capítulo 16 e o versículo 19 em diante. Então eu gostaria que a sua atenção ficasse na palavra de Deus, que você não se distraísse, porque o inimigo ele faz tudo para poder desviar a nossa atenção quando Deus está falando. E normalmente, quando é a hora da palavra, o inimigo usa de várias artimanhas. É alguém que chama, é uma coisa que acontece, tantas coisas que o inimigo usa, porque ele sabe que quando nós fica conhecendo a verdade vai nos libertar. Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesse momento, em Lucas 16, versículo 19. Diz assim as Sagradas Escrituras: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos se ressuscite. Olha, ouvinte da palavra de Deus, esse texto aqui é um dos textos mais aterrorizantes, da palavra de Deus. Por que estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque esse texto, ele está tornando realidade o que os homens mais temem. Ele está tornando
muito claro o que os homens apenas ficam na suposição. Então, nesse texto aqui de Lucas 16, no capítulo do versículo 19 até o versículo 31, a palavra de Deus, ele de modo aterrorizante, ele faz real aquilo que os homens apenas acreditam por acreditar. Mas aqui Jesus está contando esse fato verídico. Isso aqui não é uma parábola, viu? Parábolas são comparações. Tem algumas bíblias que está errado lá, que eles colocam ali no subtítulo a parábola do rico e Lázaro. Não é verdade, porque parábola não tem nome próprio, é uma comparação. E aqui tem um nome próprio, né? Fala de Lázaro, fala de Abraão, fala de Moisés. Então, aqui é uma história verídica, real, que Jesus Cristo, ele na eternidade, antes dele se encarnar, ele viu esse fato ocorrer. E esse fato ele ocorreu na época de Moisés. Entendeu? Ele ocorreu na época de Moisés, ele ocorreu na época do Velho Testamento. E Jesus estava lá e presenciou essa conversa de outra dimensão, no espaço de tempo, na eternidade. E aí ele, quando ele encarnou, ele trouxe essa realidade e deixou escrito para nós. E ele mesmo disse. E aí ele vai dizendo aqui, dando algumas, jogando luz nesse mistério que nós chamamos de morte, inferno. Será que há vida após a morte? E nesse texto aqui, nessa palavra aqui, ele deixa muito bem claro que realmente existe vida, uma vida fora dessa dimensão. Então, essa pregação de hoje aqui, ela está vindo exatamente para você se lembrar que existe um lugar de tormento. É para você se lembrar que existe punição para aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus. Então nós vamos aqui, através da palavra, nós vamos tirar lições para nós preciosos, né? Porque as pessoas às vezes pegam a graça de Deus, ou pegam a misericórdia, o amor de Deus, e eles acham que Deus é uma pessoa que tolera tudo, que ele aceita tudo. Deus é um Deus de paciência e de misericórdia, mas acima de tudo ele é um Deus santo. A palavra de Deus diz que ele não tolera o pecado. Ele não deixa o pecado passar em branco. Então, nesse texto aqui, nós vamos um pouco falar sobre o inferno. O que será que é o inferno? Que lugar é esse que há milhares de anos os homens temem e estremecem quando ouvem falar do inferno? Muitas pessoas, eu às vezes falo do inferno, ele bate 3 vezes, ele não quer ouvir falar disso, né? Mas é um tema que nós devemos nos preocupar. É um tema no qual nós devemos se estremecer e nos preocuparmos, porque é uma terrível realidade. Então, ouvinte da palavra de Deus, nós vamos começar aqui. Tem 2 personagens nessa história que são os principais, né? 3 personagens, na verdade. São 3 personagens principais onde houve um diálogo no além. Houve um diálogo interessantíssimo, que é muito bom nós observarmos o que foi falado. Nós observarmos cada palavra, cada palavra que um disse para o outro, para que nós tiremos lições importantíssimos, para nós aprendermos o que é o além. Porque aqui nesse texto, Jesus está lançando muita luz aqui. Então nós vamos começar aqui dizendo dos 2 personagens. Um personagem era um homem rico. Começa a falar do homem rico primeiro.
E aqui a palavra de Deus diz que ele vivia uma vida aqui na terra, esbanjando. Ele vivia uma vida aqui na terra no luxo. E pelo que o texto diz aqui, ele só se preocupava consigo mesmo. Por que que nós sabemos que ele se preocupava consigo mesmo? Porque também lá havia um certo mendigo. A palavra de Deus diz que ele estava doente, cheio de chagas, ficava na porta do rico. E no versículo 21, a palavra de Deus diz que o mendigo tinha vontade de comer pelo menos um pouquinho de coisa que caía da mesa do rico. Mas a palavra de Deus aqui não diz que o rico dava alguma coisa pro mendigo, pro pobre, né? E a palavra de Deus diz aqui que os cães vinham lamber-lhe as chagas. E isso dia após dia, anos após anos. O mendigo ficava mendigando a porta e o rico via. O rico via, e lá na frente nós vamos comentar que o rico reconheceu Lázaro, né? E aí os anos se passaram, né? Ele vivendo uma vida esplendorosa. Abrindo um parênteses aqui, tem um programa na televisão, né? Que nós está agora passando. E esse programa diz mulheres ricas, né? E você vê aquelas mulheres esbanjando dinheiro, esbanjando fortunas, elas comprando coisas para animais caríssimos e não se importando, até certo ponto, elas debochando da pobreza. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios: aquele que desmerece o pobre, aquele que zomba do pobre, está zombando de Deus que o criou. E os ricos, eles têm essa mania. Eles costumam zombar dos pobres. Então, aqui, provavelmente o rico saía à porta da casa dele, olhava ali com um ar de desprezo o Lázaro, né? Que era desafortunado, estava passando um aperto na vida. E esse homem, será que ele foi para o inferno porque ele era rico? Não. Não é por causa que ele era rico. Porque na palavra de Deus nós temos homens ricos também e ganharam o céu. Abraão mesmo, que é citado aqui. Então, meu amigo, minha amiga, ouvinte da palavra de Deus, o rico, ele foi para o inferno por outro motivo. Então, a palavra de Deus diz aqui que aconteceu que morreu primeiro o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, quem morreu primeiro aqui foi o mendigo. Talvez depois de alguns anos, passaram algum tempo, morreu também o rico. E a palavra de Deus fala que ele foi sepultado. Quero abrir um parênteses aqui, que nessa época aqui que houve esse fato que Jesus estava narrando, era na época do Velho Testamento. E o povo judeu, eles tinham por pai Abraão. E o maior anseio do judeu naquela época era conhecer o pai deles, que era Abraão. Tá entendendo? Por isso que está falando aqui, ó. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde estava o pai da nação israelita. E estava lá. Então aqui está falando, não é Abraão, que muitos pregadores dizem, não, é uma figura, não é verdade. Era realmente Abraão, o pai da nação israelita. E diz que viu lá Abraão, viu o mendigo lá. E aí diz que aqui no 23, a palavra de Deus diz que o rico já estava no inferno. Ele estava lá no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro. Então era Abraão mesmo e Lázaro no seu seio. E aí começou um diálogo aqui muito interessante. No 24 começa o diálogo. Diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha, ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui que ele morreu. Está dizendo aqui no 22. Mas no 24,
nós vemos esse personagem que morreu falando. Interessante isso, né? No 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O que que esse texto quer ensinar para nós? Esse texto quer ensinar para nós que continua a vida, continua a consciência da pessoa. O que morre é o teu corpo, o que desvanece é o teu corpo. O teu corpo volta para o pó. Por que que nós falamos o nosso corpo? Porque é sinal que tem alguém dentro do corpo. O corpo é apenas, vamos dizer que ele é o carro nosso, leva nós para onde nós queremos ir. O corpo é o lugar onde ele é adaptado para viver nesse mundo. Por isso que nós temos um corpo. Por exemplo, se eu for entrar no mar, eu não tenho que ter uma roupa apropriada, eu não tenho que ter uns equipamentos apropriados para mim respirar lá dentro do fundo do mar? Mesma coisa nesse mundo. Para nós vivermos nesse mundo, nós temos que ter esse corpo que Deus preparou para nós. E aqui no 24 está dizendo que ele começou uma conversa no além. Uma conversa muito interessante. Então nós vamos ler aqui, né, a conversa que houve. Diz assim: E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele estava num lugar horrível, mas horrível mesmo, o qual a mente humana não consegue descrever. Todos os holocaustos do mundo, todas as tragédias, todas as aflições do mundo, ajuntando tudo, não dá o sofrimento do inferno. E o sofrimento dele, nós conseguimos aqui colher alguma coisa, porque era tão grande, mas tão grande, que ele se contentaria que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. Olha que coisa interessante. O camarada se contentar só com o dedo molhadinho de água. Não é nada isso. Não refresca nada. Não tem efeito nenhum. Imagine você com sede. Imagine, vamos imaginar, para nós tentarmos ter uma ideia do que é lá. Você está morrendo de sede. Você chega numa casa e fala: Fulano, me dá um copo d'água. A pessoa chega: Olha, não vou te dar o copo d'água, eu vou molhar só meu dedo mindinho e vou botar só na sua língua, tá bom? Você vai falar: Claro que não, isso não vai me matar a sede. Mas o sofrimento lá no inferno era tanto, mas tanto, que ele até perdeu noção do que é, como que ele faria para poder refrescar, aliviar aquela dor. E a dor era tanto que a mínima chance de refrescar, que seria a ponta do dedo molhado na água, ele se contentaria. Mas nem isso ele conseguiu. Veja aqui. Vamos ver aqui. No 25. Aí Abraão entra em cena, que é o pai de Lázaro, de toda a nação israelita. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Aí Abraão começou a dizer para ele: Olha, rapaz, o seguinte, Lázaro estava aí, e Lázaro teve uma vida difícil, e você não. Você viveu muito bem. Lázaro teve uma vida só de males. Em outras palavras, você não procurou aliviar a dor de Lázaro, né? E aí ele diz, fala assim, outra coisa, do 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, Abraão já tirou toda a esperança dele. Abraão falou: amigo, filho, ainda trata ele de filho. Quem está aqui não pode passar para aí. Não tem como. Existe um abismo muito grande. Existe um abismo que é impossível alguém daqui passar para aí, ou alguém daí passar para cá. Então Abraão já tirou
toda a esperança dele. Amigo, ouvinte da palavra de Deus, não brinque com a tua alma. Ouvinte da palavra de Deus, não troque nada nesse mundo pela tua alma. Olha esse rico aqui. Ele recebeu tudo que era de bom nessa vida. Ele viveu uma vida muito gostosa. Ele viveu gostosamente nessa vida. Quantas pessoas vivem gostosamente nessa vida e depois perdem a sua alma? Por isso que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E você às vezes quer aproveitar os últimos anos de sua vida gozando os bens dessa vida. A palavra de Deus diz: aquele que não negar a sua vida, ele vai perder. Você quer perder a tua vida? Ou você quer ir para esse lugar? Porque todos que foram lá para o inferno vai encontrar esse rico lá. E esse rico, ele está lá em grande tormento, como muitos ricos dessa vida estão lá. Então, por essa palavra aqui hoje, você está aprendendo que quando a pessoa entra lá no inferno, ele não tem como sair mais. Não crie ilusão na sua cabeça. Não crie ilusão na sua cabeça. E hoje nas igrejas não estão falando mais sobre o inferno. Parece que o inferno não existe mais. Parece que morreu, acabou, mas não é verdade. Então hoje Deus, ele está te advertindo. Oxalá que você levasse isso muito a sério. Oxalá que você se lembrasse que existe um inferno abaixo dos nossos pés. Porque a palavra de Deus diz que o inferno está nas profundezas do abismo aqui da terra. Lá no meio mesmo aqui da terra. Está escrito aqui na palavra. Então, ouvinte da palavra de Deus, em nome de Jesus, você não brinque com isso, não deixa Satanás te enganar. Não deixa Satanás oferecer as coisas desse mundo, os bens, as atrações, porque isso pode trazer um grande prejuízo. Pode levar você para o inferno. Essa é a verdade. Ouvinte da palavra de Deus, vamos aqui continuar aqui na leitura. E aí, no 27, o rico não desistiu dessa conversa. E aí ele tentou por outro modo. Ele tentou de outra maneira, né? E aí ele viu que ele estava perdido. O rico viu que ele estava perdido. Aí ele disse assim, no 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O que nós aprendemos aqui, ouvinte da palavra de Deus? Nós aprendemos aqui que após a morte, a pessoa tem consciência do que ele fez aqui na terra. Nós aprendemos que ele se lembra das pessoas aqui na terra. Nós aprendemos que lá no inferno, a pessoa continua com a lembrança muito clara do que houve aqui na terra. Porque você sabe o que atrapalha a nossa mente, às vezes as nossas lembranças? É o nosso corpo. Os cientistas dizem que nós só usamos 5% da nossa mente, porque foi corrompida por causa da decadência, da caída do ser humano. Então, eu acredito que nós vamos se lembrar desde o dia que nós colocamos a nossa cabeça aqui nessa terra, que nós nascemos, até o dia que nós demos o último suspiro. Nós vamos se lembrar de tudo. Porque o rico aqui, ele se lembrou que ele tinha 5 irmãos aqui na terra. E ele lembrou, falou: a vida que meus irmãos estão levando lá, eles vão vir para este lugar. Ele se lembrou claramente que os irmãos dele estavam vivendo a mesma vida que ele. Por que ele se preocupou? Porque ele queria que alguém fosse avisar a família dele. E você, meu amigo, minha amiga, ouvinte da palavra de Deus, será que tem algum dos seus familiares lá no inferno,
hoje, nesse momento, querendo que alguém pregue o evangelho para você, querendo que alguém abra o teu olho, mas você está sendo privilegiado, porque hoje você está tendo alguém que está abrindo o teu olho, você está tendo alguém que está dando testemunho para você. E aí nós vamos aqui ver qual foi a resposta de Abraão para ele. Disse-lhe Abraão, no versículo 29, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão diz assim, olha, tem a lei de Moisés e os profetas, ouve eles. Hoje, nos nossos dias, temos os pregadores, temos os evangelistas, temos os pastores, pregadores da palavra. Nós somos um deles que estamos pregando a palavra para você. Agora é questão de você acreditar ou não. Então nós vamos aqui continuar no nosso texto aqui, no nosso estudo da palavra. Vamos ver. E Abraão disse isso para ele. E aí ele replicou no versículo 30 e disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Sabe o que ele quis dizer com esse, quando Abraão falou que tinha Moisés e os profetas? Ele falou assim, olha, não adianta, eles não vão acreditar, pai Abraão. Eles não vão acreditar nem em Moisés e nem nos profetas. Aí ele tentou arrumar um jeitinho. Mas se algum morto for ter com ele, talvez eles iam se arrepender. Ele achando que se algum morto aparecesse, falando do inferno, eles iam se arrepender. Vamos ver que Abraão disse para ele no versículo 31. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Está vendo como que as coisas aqui é a incredulidade? Está vendo o que faz a incredulidade? A incredulidade é terrível. A incredulidade, ela abrange muitas áreas de nossa vida. A incredulidade, ela tem também a capacidade de deixar as pessoas indiferentes. Então, nessa época aqui, que era a época de Abraão, de Moisés, dos profetas, esse irmão desse rico, eles provavelmente estavam indiferentes às pregações daquela época. E hoje eu tenho visto, nós temos pregado por aí, nós temos visto a indiferença. Nós temos visto a incredulidade das pessoas. Nós chegamos com a palavra de Deus, avisamos, falamos. Mas um dia, essas mesmas palavras que está sendo pregada, ela vai estar lá com aquela pessoa. Principalmente se ela for para o inferno. Se ela for para o inferno, ela vai se lembrar de todas as pregações que ela ouviu. Ela vai se lembrar de cada palavrinha que foi dita, da chance que Deus deu para ela. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava aí num determinado local, e nós trabalhávamos de madrugada. E uma semana antes, eu conversando com um colega de trabalho, um rapaz novo, eu perguntei para ele assim, fulano, você pensa na eternidade? Você pensa na morte? Que você não... Falou, olha, eu vou falar a verdade, eu até penso de vez em quando, mas nesse momento agora eu quero é gozar minha vida, rapaz. Eu vou ser bem sincero para você. Eu sou um cara novo, eu quero é gozar a minha vida, porque eu tenho muito tempo pela frente. Eu disse para ele, olha rapaz, não pensa assim não. Entrega a sua vida para Jesus, rapaz. O mundo é só ilusão. E mal sabia ele e eu que dentro de uma semana ele ia ser morto. Então, esse rapaz hoje, provavelmente, não posso dizer com certeza, mas ele recusou a pregação do Evangelho. E provavelmente, ele pode estar no inferno, se lembrando, se maldizendo, se amaldiçoando, porque que ele não deu ouvido à palavra de advertência de Deus. Porque Deus usou uma pessoa, que foi eu. E quantas pessoas Deus tem usado, quantas pessoas hoje estão lá no inferno, se lembrando das oportunidades que Deus deu
Você vê esses famosos aí, por exemplo, essa cantora que morreu agora há pouco tempo. Você sabia que essa cantora, uma vez, ela já louvou a Deus com essa maravilhosa voz que ela tinha? Você sabia disso? Você sabia que aquela voz maravilhosa, alguém viu e seduziu ela para fazer sucesso no mundo? Pois é. E essa moça abandonou, né, os caminhos de Deus e teve toda a glória do mundo aos seus pés. Teve dinheiro. Mas com tudo isso ela nunca foi feliz. Um casamento fracassado, uma vida destruída pelas drogas, pelo álcool. E segundo as pessoas que estavam lá no quarto de hotel, que viram, que tiraram foto, ela estava bebendo muito. E um dia essa pessoa louvou a Deus na igreja. Agora imaginemos ela. Para onde será que ela foi? Né? A palavra de Deus diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. E aquele que abandona o bom caminho, esse vai encontrar a morte. Vamos supor que ela esteja no inferno. Nós não vamos afirmar, certo? Mas vamos supor que nós só vamos saber naquele grande dia. Nesse momento, ela está se lembrando de todas as pregações que ela ouviu. Nesse momento, ela está se culpando, porque ela mesma foi culpada de não querer mais, porque ela vai estar amaldiçoando a vida boa que ela teve na terra. Ela vai estar amaldiçoando todos os sucessos que ela teve. Vocês se lembram de Noé? Noé, ele passou 120 anos pregando a palavra de Deus. Ele passou 120 anos dizendo que o mundo ia chegar ao fim. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que apenas 8 pessoas se salvaram. Olha, naquela época era o mundo todo. Tudo bem que tinha muito menos gente, mas era muita gente em relação às que se foram salvas. Imagina Noé construindo uma arca num lugar onde é muito sol, árido, e falando que Deus ia mandar o dilúvio. As pessoas caçoavam de Noé. E hoje é a mesma coisa. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Ah, você é muito radical. Ah, você é muito isso. Não é bem assim. Então eu vejo as pessoas hoje numa incredulidade de uma forma tão grande. E isso vai levar elas para o inferno. Porque a própria palavra de Deus diz que os incrédulos vão parar no inferno. Tomara que você que está ouvindo essa palavra, essa pregação aqui, você não seja incrédulo, mas creia. Creia no que está sendo falado. Então, ouvinte da palavra de Deus, se você está sendo incrédulo às pregações que é pregado, talvez você nem acredita que é Deus que está falando contigo através da nossa voz. Mas é Deus. É Deus que fala comigo e com você. Você sabia que eu também ouço as minhas pregações que Deus me usa? Eu ouço as pregações e levo muito a sério quando Deus está falando. É por isso que nós pregamos aqui a verdade. Por isso que nós falamos contra o pecado. Começa por mim. Começa pela minha vida. Eu não posso ficar, porque se fosse eu falando, vocês podem ter certeza que eu só ia falar aquilo que eu queria ouvir e que vocês queriam ouvir. Mas se eu me negar a pregar a verdade, eu vou ser o primeiro a ser condenado. Por isso que quando nós estamos pregando o evangelho aqui, nós temos plena certeza que é Deus que está nos usando. Olha, nós ouvimos a pregação aqui, que nós pregamos aqui várias vezes. Às vezes a gente está numa situação difícil, a gente tem as pregações gravadas, a gente vai lá, escolhe um título, né? E Deus fala conosco. Porque se eu não acreditasse que era Deus que estava falando, para que ouvir de novo? Para que ficar ouvindo várias vezes? Esses dias até perguntaram para mim, você não enjoa da sua própria voz? E eu disse assim, o problema é que não é a minha voz. O problema é que é a mensagem de Deus. É nisso que eu acredito. É isso que eu creio. E toda vez que eu vou com esse espírito,
eu vou nessa fé, Deus fala poderosamente comigo, para melhorar meus caminhos, para me largar o pecado, para mim me corrigir, para mim ficar um homem de Deus. É isso. Então, o pregador, igual eu já costumo dizer, que ele não consegue nem ouvir as pregações que Deus usa ele, é porque é ele que está falando, não é Deus. Entendeu? É Deus. É nisso que eu creio. Então por isso que eu fico muito à vontade de deixar Deus me usar para falar, doa a quem doer. Pode ser para mim, como Deus já tem falado muitas vezes através da nossa voz, até para mim. Deus tem falado muito. Então, quando eu me deixo ser usado por Deus, Deus vai usar de misericórdia comigo também. Ele vai falar comigo também. Mas quando eu não deixo Deus usar, e eu começo a entrar as vontades minhas, a vontade do homem, então Deus não vai mais me usar. E a pregação, ela vai ficar uma pregação morta. O que é uma pregação morta? É uma pregação que não vai frutificar na vida de ninguém. E nós temos plena certeza que na vida de alguém a palavra de Deus está frutificando. Na minha está frutificando. E na sua está frutificando. Então, ouvinte da palavra de Deus, você seja um crente. Quando eu digo crente, não é religião. Quando eu digo crente, é aquele que crê firmemente na palavra de Deus. Então, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, nós aprendemos aqui que lá no inferno as pessoas se lembram quantos bilhões de pessoas estão no inferno tendo lembrança. E olha que lá no inferno, depois que a pessoa entra lá, ele não tem mais chance de sair de lá. Ele está condenado para toda a eternidade. Imagine o tormento da pessoa, sabendo da misericórdia de Deus na vida dela, Deus dando chance da pessoa se arrepender, e a pessoa ficou brincando com o inferno, brincando com o pecado. Então você, por essa palavra, nós temos pouco tempo de vida nessa terra. A nossa vida é efêmera. A nossa vida é como a neblina de manhã, como diz a palavra de Deus. Mas a eternidade não. A eternidade é horrorosa para quem não está com Cristo. E se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus sabe a sua condição. Deus não quer que você se perca. E às vezes nós ficamos se perguntando: por que será que Deus não leva fulano? Por que será que Deus não leva Beltrano? Porque Deus sabe. E talvez se a pessoa partir naquele estado que ela está, ela vai perder a sua alma. É como está dizendo aqui. Está dizendo aqui em 1 Pedro. Vamos ler aqui 1 Pedro. O que a palavra de Deus fala? 1 Pedro 3,20. Vamos ler aqui. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, talvez a gente fica falando: por que Deus não me leva agora? Porque às vezes Deus está usando a longanimidade dele. Talvez Ele quer que eu me converta de verdade. Talvez Ele está me preparando ainda, não é o momento. Talvez se Ele me arrebatar, eu morrer agora, sem ter salvação, lá no inferno, eu vou ficar: Senhor, devia dar mais um tempo para mim. Senhor, olha como que eu vim parar aqui. Eu não estava preparado. Então, você ouvinte da palavra de Deus, Deus diz que Ele é longânimo. Ele dá muita chance, mas muita chance mesmo. Nós pregamos o Evangelho para muitas pessoas através da internet, outros meios. Então, nós costumamos dizer que Deus, Ele vai dando chance para a pessoa. Ele dá muita chance. E nós costumamos dizer o seguinte, que cada pessoa que está lá no inferno, ele teve a sua chance. Por mais que ele não teve o Evangelho, mas ele teve a sua chance. Deus não é injusto. Deus não é injusto para mandar uma pessoa erradamente para o inferno. De uma forma ou de outra, ele teve chance. Certa vez uma pessoa perguntou: e para quem nunca ouviu o Evangelho? Nós temos a resposta.
A resposta está lá no livro de Romanos, né? O livro de Romanos diz, né, que a consciência deles, né, vai servir de árbitro. Olha o que diz o livro de Romanos no capítulo 2. Ou despreza tu a riqueza de sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então está dizendo aqui que a bondade, a benignidade de Deus e a paciência, junto com a longanimidade, quer dizer, é uma paciência muito longa para ver se leva nós ao arrependimento. Está vendo? Para ver se leva nós ao arrependimento. Talvez por isso que eu já não fui antes. Talvez por isso que você não foi antes. Porque Deus está querendo que nós nos preparamos, né? Agora voltando aqui para a palavra de Deus, tem uma parte na palavra de Deus que diz que a consciência da pessoa vai servir de árbitro para ela, ou acusando ou absolvendo ela. Está escrito na palavra de Deus, né? Então ninguém que está no inferno, ele está inocente no inferno. Não está. Deus não é injusto. A palavra de Deus diz que Ele é justiça. Ele é a essência da justiça. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Então, em Romanos 2, 15 diz assim: então ninguém vai estar inocente. Preste atenção. Romanos 2,15 diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui está dizendo aquela pessoa que não teve luz, que não teve o evangelho, alguém para evangelizar. Aí Deus fala que tem no coração dela aquela consciência, que começa, quando ela faz uma ação, ela começa a dizer para ela: ó, você fez errado, ó, você fez certo. E aí começam os pensamentos. Aí começa a acusar ou defendendo. Então, o que pesar mais vai ser o resultado que vai dar para ela. Então, ouvinte da palavra de Deus, em nome de Jesus, você não brinque com a tua salvação. Você não seja incrédulo, porque é muito sério isso. É de arrepiar os cabelos. Você não queira saber o que é o inferno. E a graça de Deus maravilhosa está oferecendo o céu para você. E nós, como animais irracionais, ficamos brincando com o perigo, ficamos brincando com o pecado, desejando o pecado, e ele no final vai nos causar grande destruição. Por isso que a palavra de Deus está aqui para nós. Por isso que Jesus morreu na cruz. Ele pagou um altíssimo preço por nós. Então, se o próprio Deus desceu lá do céu, porque essa questão da perdição da alma é muito séria. Essa questão da perdição sua é um valor que o mundo todo não consegue pagar. Então Deus nos deu a sua maravilhosa graça. Por isso que nós estamos todos os dias aqui, pregando incansavelmente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui hoje falando diferente das outras pregações. Por isso que nós somos uma voz dissoante no mundo de hoje, no mundo corrompido. Você não vê mais falar do inferno. O inferno não existe mais no vocabulário das pregações. Você não vê mais em televisão, você não vê mais em rádio. Você só vê venha, 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 venha a mim. Somente isso. E sendo que o mundo está à beira da destruição. Jesus Cristo mesmo falou: eu vou acabar com esse mundo. Está escrito. Vamos para a palavra de Deus. Vamos ler. Olha o que diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3 em diante. Presta muita atenção para você entender
porque nós pregamos o verdadeiro evangelho. Então diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, quer dizer, Ele está usando de grande misericórdia para conosco, nos gerou de novo para uma viva esperança. Será que você foi gerado de novo? Você lembra da pregação que nós fizemos sobre o novo nascimento? Se você não tem essa pregação, nós temos ela gravada. Logo, logo nós vamos divulgar ela de novo. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então Deus está querendo dar uma herança, não essa herança agora, que é o mundo, que está contaminado. Não essa herança incorruptível, que está se corrompendo. Não uma herança que não vai se murchar, mas ela está guardada. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje, olha, abra mão desse mundo. Não fica desejando as iguarias desse mundo, que você pode se dar muito mal. E aqui no versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Deus está dizendo aqui que está chegando o tempo. O tempo está chegando. E você fica querendo tirar uma lasquinha do mundo. Vocês lembram daquela ilustração do abutre, do corvo, que lançaram um animal no rio, e ele, morrendo aquela vontade, por causa da natureza dele, comendo aquela carniça, e aí o rio vai levando aquele animal, e ele vai dando aquelas bicadas gostosamente, só que ele não vê uma cachoeira lá na frente. E quando ele se dá por fé, já é muito tarde. E ele perece, ele morre. Mesma coisa é nós. Às vezes é você querendo dar a última bicadinha nesse mundo. Talvez você está querendo dar a última, tirar o último proveito desse mundo. Só que a cachoeira está ali na sua frente. A cachoeira está vindo. E você, talvez desavisadamente, ou talvez até avisado, você ainda quer aproveitar. Cuidado. Cuidado, porque com Deus não se brinca. Agora, aqui no versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. E você que está sofrendo a tentação. Nós somos tentados diariamente. E nessas tentações, a palavra de Deus fala que vem a tristeza. Porque nós ficamos tristes. Oh Senhor, é difícil resistir, Senhor, tem misericórdia, é verdade. Mas a palavra de Deus fala, fique alegre, porque importa ainda que é necessário um pouquinho de tempo contristado. Não se preocupa com isso. Agora no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Está vendo aqui? Está dizendo aqui que nem o ouro não vale isso que você está tendo. Aí você vai ter louvor, honra, glória quando Cristo se revelar. Está aqui, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, 7. Ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais como gozo inefável e glorioso. A palavra de Deus está dizendo, você não está vendo Cristo. Você está vendo Cristo? Não, eu nunca vi, mas eu estou amando Ele. Você, no qual, não o vendo agora, você viu Ele? Não, mas estamos crendo. É isso que esse texto está dizendo aqui em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 8. Aí no 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aí a palavra de Deus vai dizendo aqui, vai falando aqui que, quer ver? Nós vamos ver que o que vai acontecer com esse mundo. Nós vamos um pouquinho para frente aqui e vamos ler o que vai acontecer com esse mundo. Antes de nós falar o que vai acontecer com esse mundo aqui, olha esse texto aqui que está em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4,
no versículo 2 em diante. Então, presta muita atenção aqui na leitura, que é muito importante para nós. Está escrito aqui assim: para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências. Concupiscência é toda aquela atração que você tem. Então, está dizendo aqui: não vivais mais segundo aquela atração dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eu traduzi para você. Agora no versículo 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. O que é gentio? Aquele que não conhece a Deus, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E aí no 4: e acho estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, às vezes nós queremos se separar do mundo. Os que são de fora começam a falar, começam a blasfemar de nós. Por que você não faz igual nós estamos fazendo, rapaz? Você está vivo ainda. Eles costumam dizer: você ainda está nesse corpo, você tem vontade. E aí a gente quer fazer diferente, eles começam a gozar da nossa cara. É isso que esse texto está dizendo. Está aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. Você pode ler aí. E aí Deus diz aqui no 5, né? Que eles ficam tirando sarro de nós, blasfemando de vós. No 5, olha o que Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O que é o evangelho sendo pregado aos mortos? O morto é todo ser humano que está longe de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Não é aquele que já morreu, porque aquele que já morreu, ele não tem mais chance. Quando fala morte aqui, é que eles estão mortos para Deus. Está entendendo? Foi pregado o evangelho para eles. Porque se o evangelho fosse para ser pregado no inferno, em qualquer lugar, eles teriam a chance de sair. Concorda? É só nós colocarmos a nossa mente para funcionar, que nós vamos entender esse texto. Está vendo aqui? Agora, no 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A palavra de Deus estava dizendo aqui: olha, seja a pessoa equilibrada. Cuidado. O fim já está chegando. O fim já está chegando. Então, ouvinte da palavra de Deus, cuidado. Cuidado com as coisas podres desse mundo. Porque as coisas já estão chegando ao fim. As coisas já estão no final de tudo. E nós estamos aqui pregando, sempre pregando o evangelho, avisando que o tempo está próximo. Jesus está às portas. E olha aqui que diz aqui em 1 Pedro 5, no capítulo 8, versículo 8. Está aqui: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? O diabo, ele está querendo botar tropeço na sua vida. E a hora que nós abocanhar o tropeço, ele vai nos tragar. Você quer que ele trague você? Aí a palavra de Deus diz aqui no versículo 9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Está vendo? Então, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, você não queira as coisas do mundo, porque senão você vai perecer junto com o mundo. Você vai se acabar junto com o mundo. Você quer se acabar junto com o mundo? Abrace ele. Comece a desejar as coisas dele. Então isso é para nós levar muito a sério. É para nós tomar cuidado quando Deus fala. Deus está nos exortando hoje pela sua palavra. Talvez alguns de nós esteja ainda quer dar uma aproveitadinha do mundo. Agora veja aqui em 2 Pedro também, no capítulo 3, no versículo 12. Olha, presta atenção, muita atenção, talvez o que você está querendo. Olha o que vai acontecer. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12.
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amigo, ouvinte da palavra de Deus, você entendeu o que foi lido aqui? Tudo isso vai se queimar. Em outras palavras, você vai ficar a ver navios, ainda vai perder a salvação, e ainda vai se queimar junto. Você quer isso para você? Ou você quer esperar mais um pouquinho de paciência, e você vai ter todos os seus desejos atendidos, toda a tua felicidade? O que você quer? Deus está te propondo isso para você. Então, nós estamos terminando essa mensagem e nós vamos orar. Então nós vamos fazer a oração para que Deus fortifique o teu coração, para que o teu sentimento, igual foi pregado esses dias, ontem, né? Para quem ouviu ontem, para quem vai ouvir depois, os teus sentimentos não ficam nesse mundo. Nós vamos orar a Deus para você não ter mais apego e para você ter mais fé no seu coração. Então, ouvinte da palavra de Deus, nós vamos agora orar ao nosso Deus e vamos entregar os nossos corações. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra de advertência e ao mesmo tempo de consolo, Senhor. Porque as Tuas palavras, ela ao mesmo tempo, ela traz advertência, mas também ela nos consola. Ela nos dá esperança e nos dá alegria da salvação. Senhor, aquela pessoa, teu filho, tua filha, talvez estivesse olhando para o mundo nesse momento, está querendo dar uma bicadinha como aquele urubu, Senhor, querendo tirar proveito do mundo, mas que ela olhe, Senhor, para o céu, seja uma águia que levanta os olhos para o céu, que nós levantamos os olhos para o céu, para que nós venhamos, Senhor, estar com nossos olhos fitos no eterno, não no que vai passar, porque Satanás anda como leão bramando, querendo nos tragar, querendo pôr tropeço na nossa vida, para nós cairmos, Senhor. Guarda-nos de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Ouvinte da palavra de Deus, eu sou o pregador Zaqueu. Se você quiser mandar uma mensagem de texto, você pode mandar nesse telefone 85467039. Você continua com a nossa programação, nós vamos tocar um louvor agora, e a nossa parte da palavra termina aqui, mas você pode continuar com a nossa programação em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Deus e de Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições,
E quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus.